Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama, nossa maior paixão. Se for a sua primeira vez aqui no canal, eu conto com a sua inscrição. Aperte esse botãozinho vermelho, se inscreva no canal e deixe o seu like também, que é muito importante. Se você me assiste aqui todos os dias, é importante demais você deixar o seu like para o canal ser indicado para mais vascaínos e mais gente conhecer aqui o nosso trabalho na plataforma, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva. Hoje a gente vai conversar sobre diversas tretas aí no Vasco da Gama, né? Se ontem foi um dia tranquilo, ontem foi um dia que o Vasco foi campeão da Libertadores, né? Teve o VT na Rede Globo para alguns estados do Brasil, reprisando a final da Libertadores contra o Barcelona do Equador, a vitória do Vasco por 2-1. Então até por isso eu não comentei sobre um desses assuntos de hoje, que é a treta, a repercussão da contratação de Yaya Touré pelo candidato à presidência do Vasco, Levenciano. Se alguns dias atrás Edmundo já tinha se manifestado aí contra, ontem mais duas personalidades aí do futebol também se manifestaram contra. A gente vai conversar sobre isso aqui, eu vou querer a sua opinião, também vou dar a minha opinião e a gente vai conversar sobre esse e mais outros assuntos aqui no canal depois da vinheta. Roda aí a vinheta. Então bora lá, meu amigo. Se o domingo foi bem tranquilo aí, dia de reprisar a final da Libertadores, a segunda-feira já começa bastante agitada e cheia de assunto no Vasco da Gama. O primeiro já é um assunto muito importante, que é o retorno do futebol. Como vocês sabem, na semana passada, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, junto com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foram até Brasília encontrar Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, para discutir o retorno do futebol carioca. Os dois ali, Vasco e Flamengo, aliás, Alexandre Campelo e Rodolfo Landim, são favoráveis ao retorno do futebol o mais rápido possível. E temos novidade aí nessa situação. Aparentemente esse encontro aí teve algum desfecho positivo, né, para quem queria o retorno do futebol. Após reunião neste final de semana, o prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro e clubes do futebol carioca, Vasco e Flamengo, além dos clubes pequenos, né, os clubes ali de menor expressão que disputam o carioca, planejam voltar a disputar o Campeonato Carioca a partir do dia 14 de junho. Então, mais ou menos ali daqui uns 20 dias, o Campeonato Carioca já pode ter o seu retorno. A ideia inicial é que os clubes voltem a treinar a partir de 1º de junho para ter 2 semanas aí de preparação e a partir do dia 14 os clubes já voltem a atuar pelo Campeonato Carioca. Uma situação muito polêmica porque o Rio de Janeiro é um dos estados mais afetados aí pela pandemia do coronavírus. Então é meio que impensável o futebol voltar a rolar no Rio de Janeiro com todas essas dificuldades, né? A gente tem outros estados que aqui no Brasil que a situação está mais tranquila e não tem todo esse clamor para voltar. Parece que é muito uma pressão do Flamengo, pelo Flamengo estar vivendo talvez a melhor fase da história do clube, né? Foram campeões no ano passado e querem aí de qualquer forma voltar ao futebol. O Flamengo é o que puxa esse bonde aí para tentar voltar ao futebol. E o Vasco, a pessoa do Alexandre Campelo, vem fazendo o papel de capacho do Flamengo, servindo aos interesses do Flamengo, querendo voltar também o mais rápido possível com o futebol. Não consigo entender o motivo. Evidente, eu sou muito favorável ao retorno do futebol. Quero que o futebol volte, mas não neste momento. O futebol voltando seria essencial para mim aqui. Quanto mais jogos, mais coberturas aqui no canal, é mais dinheiro que eu ganho. Mas eu acho que neste momento não é o momento. E para o Vasco também não seria uma boa, porque o Vasco hoje tem problemas muito sérios de salários com os seus jogadores. Então é até difícil pensar no Vasco querendo que os jogadores voltem a treinar, voltem a jogar com aí 4 meses de salários atrasados. Então não consigo entender essa postura do presidente Alexandre Campelo. E é importante lembrar também que Botafogo e Fluminense são totalmente contrários
ao retorno do futebol neste momento. Quero a sua opinião. Comente aí se você é a favor, se você é contra o retorno do futebol neste momento. Pode ficar à vontade aí, pode comentar, pode dar a sua opinião, falar o que você acha. É um assunto muito polêmico, né? E todo mundo tem o direito a dar a sua opinião. Mudando o assunto aqui agora, lembra do Lúcio, zagueiro campeão, pentacampeão pela seleção brasileira, o zagueiro Lúcio, que teve passagem também pelo futebol europeu, pelo futebol alemão, um dos grandes zagueiros aí da seleção brasileira. Em participação no canal Fox Sports, o zagueiro Lúcio revelou ser torcedor do Vasco, cara. Olha só que surpresa, realmente essa eu não sabia. O Lúcio, conversando com o Edmundo, revelou que é vascaíno e que sempre acompanhou o Edmundo desde novinho, por ele ser vascaíno, né? Por ele torcer pro Vasco, ele acompanhava e torcia muito pelo Edmundo. Aí o Lúcio, em entrevista à Fox Sports, deu essa declaração aí surpreendente, né? Não sabia que o pentacampeão Lúcio era torcedor do Vasco. Muito legal saber dessa notícia, Lúcio. Cara, um prazer dividir essa cruz de Malta com você. Que pena que você não teve o prazer de jogar com a camisa do Vasco da Gama. E agora vindo aqui para o assunto principal do vídeo, né, o assunto aqui da chamada, o assunto que vem movimentando aí as redes sociais vascaínas nos últimos dias, que é Yaya Touré. Os últimos vídeos aqui do canal, inclusive, foram sobre Yaya Touré, Levenciano. Cara, não tem como deixar de falar disso, porque é um assunto que realmente movimenta muito as redes sociais, movimenta muito o noticiário vascaíno. Como eu fiz um vídeo aqui no canal, essa notícia do Yaya Touré assinando com um candidato do Vasco rodou o mundo inteiro, vários países repercutiram essa informação e aqui no Brasil não foi diferente, né? Todas as principais emissoras falaram desse assunto, então o Vasco voltou a ser comentado com esse acordo do Yaya Touré com o candidato Levenciano, e o assunto Yaya Touré tá rendendo, né? O presidente do Vasco ontem na Rádio Tupi detonou aí Levenciano, chamou ele de irresponsável pra baixo, uma doideira só. Se liga aí, vai rodar o áudio. Acho que é um absurdo falar em nome do Vasco sem ser um membro da diretoria ou sem ter a legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta de planejamento você contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira, sem você ter as garantias de que vai ter recurso para pagar, mas especialmente sem ouvir o especialista, que são os treinadores, que são os profissionais que trabalham na avaliação de performance. Então, assim, não sei, contratar um jogador de 38 anos, que está sem jogar, para vir a jogar daqui a um ano, não sei, eu acho que é no mínimo de se espantar, mas tudo bem. Saúde, presidente. Um grande abraço, Wellington. E algumas personalidades ligadas ao futebol discordam bastante dessa estratégia do Levenciano de assinar com um grande reforço, com um grande nome do futebol europeu. O Edmundo, por exemplo, que é um dos maiores ídolos do Vasco, já detonou o Levenciano lá no Fox Sports, disse que não era o momento, etc e tal. E depois do Edmundo, desta vez foi a vez do Zinho também criticar bastante aí esse acordo de Levenciano com Yaya Touré. O Zinho, que não jogou no Vasco, né, mas foi auxiliar técnico ali entre 2015 e 2017, junto com o Jorginho, teve uma passagem ali importante, 2015 e 2016. O Zinho se manifestou totalmente contra essa chegada do Yaya Touré e inclusive deu uma cutucada aí no Vasco da Gama e também no Levenciano. Abre aspas aí para Zinho, olha o que ele disse. Primeiro, não sei como será a engenharia financeira. A notícia é que o Vasco não pagou nenhum salário em 2020 para os jogadores. Como vai trazer o Yaya Touré? Quanto o cara vai ganhar? Eu mesmo ainda não recebi tudo que eu tenho para receber do Vasco. Então é triste ver uma notícia dessa. Espero que não esteja só fazendo política para isso soar como uma campanha política, jogar para a torcida e fazer pressão. O torcedor do Vasco é bem inteligente e não vai cair neste conto. O que estão fazendo com o Vasco é um absurdo. Depois o clube não tem como pagar as dívidas e fica endividado. Essa foi a opinião do Zinho
sobre o anúncio de Yaya Touré pelo candidato à presidência do Vasco, Levenciano. Uma opinião aí polêmica, né, até do Zinho se manifestando. O Zinho, como eu disse, não chegou a jogar pelo Vasco da Gama, mas tetracampeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? Então tem um respeito muito grande no futebol nacional, e também teve uma passagem interessante pelo Vasco como auxiliar técnico. Inclusive é dessa época que ele disse aí que o Vasco ainda deve para ele. Mas é importante lembrar também que essa dívida não é do Leven, né? O Leven é outra situação, o Leven é um candidato. É bem difícil aí tecer um comentário sobre esse assunto. E além do Zinho, o PVC, comentarista aí do Sport TV, da Rede Globo, também desceu a lenha no Vasco e também no Levenciano por conta aí desse acerto com o Yaya Touré. Abre aspas aí para PVC. Olhar para a história dos dois gigantes significa conhecer talentos que brotaram dentro de seus próprios campos. De onde o Vasco contratou o Roberto Dinamite, o Romário, o Edmundo? Não foi de lugar nenhum. Eles brotaram, nasceram na terra fértil de São Januário. O problema é apostar na grife e festejar a chegada de um ex-craque que não significará nada. O caso mais recente é o Ganso, contratado pelo Fluminense sob a justificativa que ajudaria a levar mais torcedores aos estádios. Então, o PVC dá essa opinião aí embasada de que, se for pensar só no marketing, a contratação do Yaya Touré não faria diferença para o Vasco, porque ele pode não render dentro de campo e assim não levar mais torcedores dentro do estádio. Enfim, uma situação bastante aí complicada. O que a gente pode ter certeza é que esse acerto aí com o Yaya Touré rendeu bastante assunto aqui, não só aqui no YouTube, como toda a imprensa nacional falou bastante, a imprensa internacional também falou bastante. Então o nome Vasco, o nome Yaya Touré tem rodado bastante aí na mídia esportiva do mundo inteiro nos últimos dias. E é isso, rapaziada. Fica à vontade aí para deixar a sua opinião nos comentários. Pode comentar tudo que você achou sobre a declaração do Zinho, sobre a declaração do PVC, sobre o retorno do futebol e o que mais você quiser, pode ficar à vontade. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí que é muito importante, ativa o sininho, mande esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e a gente volta a qualquer momento. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.